A gravidez na adolescência é considerada um problema social e é listado dos 12 aos 18 anos pelo Ministério da Saúde. O Brasil atinge quase o topo da cadeia de gravidez precoce, principalmente no Nordeste, que tem 26% dos partos realizados em adolescentes. E diversos fatores levam à gravidez na adolescência. A falta de informação e o tabu são os principais. Quando você fala da adolescência, é uma gravidez o quê? Não planejada. E aquilo que não é planejado gera tumulto, né? Até você se organizar, né? Porque, na verdade, uma adolescente vai custear como uma criança. Olha quantas preocupações. Ela vai ter que ter decisões de adulto sendo uma criança. Eu conheci o pai deles com 13 anos, 12 para 13. A gente começou a namorar, enfim. E com 13 anos eu engravidei do Matheus. Foi um início ainda de uma tentativa de um relacionamento sexual ainda. Não existia de fato, a gente estava tentando ainda, sabe? Porque eu era muito nova, ele era 6 anos mais velho, enfim. Engravidei com 16 anos, eu estava no 2º ano do colegial, quando eu descobri minha gestação com 2 semanas que eu tinha acabado de trocar de escola. Foi muito complicado estar estudando lá, porque por ser uma escola islâmica, então era assim uma novidade para eles o que estava acontecendo. Eu repeti o 2º colegial porque eu mal entrava dentro da sala de aula, porque eu passava mal, sofri bastante preconceitos, óbvio que hoje em dia, mesmo tendo uma gravidez na adolescência, hoje em dia ainda tem esses preconceitos. A gente ia pra balada e usava droga, tipo, fumava maconha, essas coisas. E aí eu conheci o pai do meu filho nesse círculo de amizade. Bebendo, indo pra balada, fazendo coisa errada, né? E aí, quando a gente começou a ficar, nem namorar, nem nada, começou a ficar, e aí eu engravidei. E foi bem difícil. A prática sexual muito precoce, ela torna-se um problema social por conta das diversas demandas que vêm com uma gravidez não desejada, com uma DST que possa surgir, né? E isso envolve várias pessoas, o pai, a mãe, a adolescente, o adolescente, né, envolvido, e a criança que vai vir ao mundo. Na época, eu acho que era um pouco mais de tabu, de conversar com os pais sobre isso. Mas, de certa forma, a gente tinha informação, né? É mais teimosia. A gente sempre pensa isso, né? Comigo não vai acontecer. No começo foi um desespero total, né? Porque eu era muito jovem. E o pai deles também, querendo ou não, ele tinha 18 anos, né? 19. Mas assim, a gente conseguiu superar bem. Foi com o apoio da família, principalmente a família dos pais dele, que acolheu e ajudou e sempre esteve junto. E vamos que a gente consegue. E eu nunca parei de estudar, nem de trabalhar também. E aí, 2 anos depois, eu engravidei do irmão dele, do Pedro, com 16 anos. E ganhei ele com 17. Então, com 17 anos, já tinha 2 bebezinhos. Descobri que estava grávida, eu fiquei com muito medo de contar pra minha mãe. Principalmente pro meu pai, que eu tenho medo do meu pai até hoje. Porque ele é muito bravo, assim, ele é militar, né? E ele é muito... Nossa... E aí, depois que eu contei pra minha mãe, eu lembro que minha menstruação tava atrasando muito. E aí eu ficava com medo de fazer teste, sabe? E aí um dia minha mãe, ela olhou pra mim, assim, porque tinha hábito de se trocar na frente, não tinha problema, era minha mãe. E aí um dia ela olhou pra mim e falou, você não tá grávida? Aí eu já... Positiva, estava grávida. Meu pai, tranquilão, ao contrário de muitos pais, tranquilão, calma, não caiu uma folha assim, Deus permitir, fica tranquila, Deus permitiu isso. Já minha mãe queria me matar, queria me esganar, né? Eu falei assim, nossa, trocou os papéis, né? As meninas, elas têm uma visão mais
mais opressoras, sabe? Elas carregam aquele peso da responsabilidade, né? E falam, nossa, vai ficar tudo pra mim. Apesar delas quererem muito que o menino também colabore, né? Mas os meninos levam mais na brincadeira. Eles têm medo, né? Muito medo, muito. Mais até... Porque os meninos falam mais desse assunto do que as meninas. Porque os meninos brincam com esse assunto, mas é pelo medo. Eles têm medo de ser pai. Quando eu descobri que estava grávida, ele falou que ia estar comigo, que ia me apoiar, ia estar junto. Só que não foi bem assim, né? Depois foi bem difícil. O pai deles me ajudou sempre muito, assim, com as tarefas de casa, de filho também. E aí, quando o Matheus tinha 6, né, filho? A gente se separou e eles acabaram ficando com o pai. Ele te trai. Acorda, eu não quero ver você sofrendo. Filho não segura. Só que eu queria manter uma família pra ele. Eu falei assim, não, meu filho vai crescer sem pai do lado, sem família. Não, não. O que eu vejo é que muitas jovens querem fazer aborto por conta do menino, para ficar com o menino. E não preocupadas com elas. Jovens de periferia, que é uma região no qual eu trabalho, elas não têm acesso a boas clínicas. Então elas fazem daquele jeito caseiro, né? Agulha de tricô, tomam um chá de café. Conheço primas que nem eu tinha falado anteriormente, elas tiveram filhos novos e algumas usaram até, trabalhavam em farmácia, elas trabalham hoje em farmácia, então elas têm acesso a medicamentos muito fácil. E elas vendiam medicamento para outras meninas que queriam abortar, então eu fiquei sabendo do famoso, até esqueci o remédio, Centrotec, que você toma 2 e coloca 2 na vagina. E o ácido do remédio, ele dissolve o bebê. Esses 3 meses eu recusei o meu filho. Eu não queria, eu não comia, dava vontade no banheiro, eu não ia no banheiro, tentei de tudo para que eu perdesse. Meu pai sugeriu pra mim, se você não quiser ter, você não vai ter. Aí eu falei, não vou ter. E aí da Mel, que foi a última, a quarta, falei, não é possível, de novo não. E também pensei, Você precisa abortar, você não vai poder ficar com essa criança. Aí eu falei, oi, peraí, quem fez foi eu não vou fazer isso, eu vou assumir o que eu fiz. A criança não tem culpa, né, do que eu fiz de errado. Minha avó quis influenciar ela a fazer isso. Tanto que a minha avó já influenciou as outras filhas a terem aborto também. Então, minha mãe já abortou, as minhas tias já abortaram, por influência da minha avó. Os riscos, eles são diversos. A gente tem que lembrar que a adolescência, né, a puberdade, o organismo da criança, somente da menina, ele ainda está em formação. Já produz hormônio, já produz óvulo, já pode perpetuar a espécie, né? Mas, em compensação, ela está em formação, né? Então, às vezes, o útero é muito pequeno, né? Ela pode ter um problema em relação ao tamanho do bebê se desenvolvendo ali dentro, né? No nascimento. Então, assim, o organismo ainda está se formando, né? Então, os riscos, eles são diversos. Também tem, tem um risco que a gente não fala, mas o psíquico, né? É uma criança que está gerando outra criança. Uma menina tinha um corpo de menininha, tanto que o Lorenzo, ele foi gerado sentado porque não tinha espaço para ele dentro do meu corpo. Eu não sei, eu acho que minha vida estaria, assim, bem pior, sabe? Eu talvez não teria conhecido meu marido, talvez não teria saído da vida que eu estava vivendo, talvez estivesse muito mais afundada em relação a bebida, droga, essa vida, sabe? Eu acho que estaria bem pior, assim.
Meu filho mudou totalmente minha vida, né? Eu não me imagino assim, a Giovana, não me imagino sem ele, sabe? Hoje, mãe deles, eu percebo que naquela época eu não tinha nenhuma condição psicológica, financeira, enfim, de dar uma estrutura para os meus filhos mais velhos do que eu dou para os meus pequenos hoje. Se talvez ela tivesse esperado mais, óbvio que hoje eu tô aqui, que bom que eu tô, né, e tal, mas se ela tivesse esperado um pouco mais, com certeza ela poderia estar em outro lugar hoje. Ela talvez não estivesse hoje morando na casa da minha avó, ela poderia estar morando sozinha, poderia estar só com os pequenos hoje, enfim. Mas como tudo acontece por um motivo, serviu para que ela amadurecesse como pessoa, se tornasse quem é hoje e em contrapartida eu também. Quando se é jovem, como posso dizer, as coisas são mais difíceis, a questão financeira é mais difícil, né? Às vezes a criança quer alguma coisa, a mãe não pode dar, enfim. No sentido de relação, de amizade, é sempre melhor porque as gerações estão mais próximas, né? Ela te aconselha. Aconselha, exatamente. Então, tipo, tudo bate melhor quando tem um filho jovem, tudo bate mais facilmente do que quando você é um pai muito mais velho, né? O futuro dele vai ser independente de mim. Eu sempre criei o Lorenzo pro mundo, nunca criei ele pra mim. Sempre incentivei ele a ser o mais independente possível. Se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu faria tudo de novo. Pelo meu filho, sabe? Deus escreve certo em linhas tortas. E a relação que eu e ele tem hoje, parece, até as pessoas falam, parece de irmãos. Uma experiência única, ser mãe jovem assim, eu não me arrependo. Eu fazeria tudo de novo e teria curtido mais a minha gestação.